Hoje o assunto vai ser renda fixa. Antes de entrar em renda fixa, nós vamos mostrar para vocês a diferença entre renda fixa e renda variável. A renda variável são aquelas aplicações onde você não tem previsibilidade do resultado. Elas geralmente são as aplicações na bolsa de valores, como as ações, os fundos imobiliários, opções e outras modalidades em que o valor varia conforme o tempo. A renda fixa é uma modalidade de renda onde você consegue prever quanto ela vai render no futuro. Para quem está começando os investimentos e não sabe por onde começar e quer começar de maneira segura, sem correr nenhum risco, o ideal é que essa seja a primeira modalidade que você escolha para começar os investimentos. Ou seja, geralmente os investimentos de renda fixa, você consegue ter uma previsibilidade de quanto tempo ele vai durar, geralmente no contrato tem essa informação, e também você consegue saber a taxa que esse investimento vai render. E essa taxa pode ser pré-fixada ou pós-fixada. No momento que você faz um investimento em renda fixa com taxa pré-fixada, você já sabe, você consegue calcular ao final desse período que você investiu, quanto vai ser o valor final daquele investimento. E os investimentos em renda fixa com taxa pós-fixada geralmente são atrelados a um indexador, como por exemplo o CDI ou a meta Selic. No vídeo anterior, a gente explicou como é importante ter uma reserva de emergência. A renda fixa é a mais adequada para você começar os seus investimentos, porque ela tem uma boa liquidez e assim você consegue fazer a sua reserva de emergência tanto para uma emergência, como o próprio nome diz, ou para uma oportunidade de compra de algum imóvel que esteja muito barato ou alguma oportunidade que surja no decorrer dos anos. Então, uma coisa importante da gente entender antes de fazer qualquer aplicação em renda fixa é a inflação. A inflação é publicada através do índice IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. O que o IPCA indica? Que é justamente a inflação. E hoje ela está acumulada em agosto agora de 2022, de janeiro a agosto ela está acumulada de 10,07%. O que significa isso? Se lá em janeiro de 2022 você tivesse R$100 para comprar alguma coisa, hoje essa mesma coisa custaria 110,07 em média, tá? Então, isso significa que o que você comprava a R$100 em janeiro, agora em agosto você já não compra mais, justamente por causa dessa diferença da inflação. Então, o que custava 100 em janeiro, hoje custa 110,07, por causa da inflação. Isso se resume bastante nas sacolas do mercado quando a gente vai a um supermercado. Diminuiu bastante a quantidade de sacolas e o que você compraria com R$300 você faria um rancho bem volumoso, hoje você não compra nem a cesta básica, por exemplo. Outra coisa importante quando você vai aplicar o seu dinheiro em renda fixa é saber qual que é a meta Selic. Hoje a meta Selic está em 13,75%. A meta Selic é um instrumento que o governo tem para tentar controlar a inflação. Então, cada vez que o governo aumenta a meta Selic, ele diminui um pouco o impacto da inflação. Ele aumenta a taxa de juros para conter um pouco a inflação. E toda vez que o governo modifica a taxa Selic, existe um impacto nas aplicações de investimentos em renda fixa. Por exemplo, se você tem dinheiro na poupança e o governo anuncia que a meta Selic vai ser maior que 8,5, você vai ter um rendimento na poupança. E se o governo anuncia que
a meta Selic vai ser menor que 8,5%, você vai ter outro tipo de rendimento na poupança. Que já não rende muita coisa. Se você vê o rendimento da poupança hoje, ela é menor que a inflação. A poupança está em média hoje, se eu não me engano, em 6%. Ao ano, né? Ao ano. Então, comparando a poupança, que está em 6% ao ano, com a inflação, que está 10% ao ano, isso significa que o dinheiro que você tinha na poupança em janeiro deste ano, de 2022, já não compra a mesma coisa agora em agosto de 2022. Então, você perdeu o poder de compra do dinheiro por causa da inflação. Porque o rendimento da poupança é menor que a inflação. Então, nos investimentos e aplicações em renda fixa, você tem que sempre tomar cuidado que o rendimento seja maior que a inflação. Para você sempre estar à frente e nunca perdendo, não desvalorizando o seu patrimônio, o seu dinheiro que você tem guardado no banco ou em qualquer tipo de investimento que possui essas modalidades. Exato. Então, assim, se você tinha dinheiro em janeiro de 2022 na poupança, agora em agosto de 2022 você não vai conseguir comprar a mesma coisa com o mesmo dinheiro que você tinha lá em janeiro. Porque você perdeu o poder de compra desse dinheiro nesses 8 meses aí. E dentro da renda fixa, existem outras modalidades de aplicações, como, por exemplo, o Tesouro Direto ou o Tesouro Selic, onde você sempre vai analisar a taxa e a porcentagem que isso vai render o seu dinheiro na aplicação. O Tesouro Direto é a aplicação mais segura que a gente tem no mercado disponível hoje. Por que é segura? Porque a gente empresta o dinheiro para o governo. E a princípio o governo não vai quebrar. Porque se faltar dinheiro, ele que detém o poder do dinheiro. Então, se faltar dinheiro, ele consegue fazer a impressão dessas moedas novas e nos pagar. A gente empresta dinheiro para o governo, então o governo ele devolve os valores com o juro aplicado conforme a gente fez no contrato. Por que é seguro? Porque se faltar dinheiro, conforme ele vai precisando, ele vai imprimindo mais moedas e nos devolve esse valor com o juro aplicado. Então, quando você empresta dinheiro, quando você investe no Tesouro Selic, por exemplo, você compra um título do governo. E esse título tem uma data de vencimento. E quando o governo anuncia qual vai ser a meta Selic, esse seu título vai vender conforme aquela meta Selic que o governo anunciou. Como a Bruna já explicou, como a gente empresta dinheiro para o governo, existe uma possibilidade muito baixa do governo quebrar e não conseguir te pagar. Né? Então, por isso é o investimento mais seguro que existe. Essas modalidades da renda fixa que a gente colocou hoje para vocês, elas são as mais seguras. É para quem realmente gostaria de começar, fazer a sua reserva de emergência e começar a estudar um pouquinho, ver o que funciona para vocês, o que não funciona. As modalidades mais arriscadas, que são as ações, os fundos imobiliários, a gente vai passar nos próximos vídeos para vocês. Mas a renda fixa e o Tesouro Direto são as modalidades mais líquidas, porque você vai fazer um contrato, é como se você fizesse um contrato, onde você já estabelece a taxa que você vai receber e ao final do contrato você recebe o seu valor de volta com o juro disponível para você. E se, caso você quiser resgatar esse valor antecipadamente, você pode a qualquer momento, sem problema nenhum. Como você consegue ter previsibilidade de qual vai ser o retorno dessa sua aplicação? Eles trazem um retorno menor, geralmente trazem um retorno menor do que você aplicar em renda variável, nas ações, fundo imobiliário, etc. Tá? Aí a gente comentou que quando você investe em renda fixa comprando um título
do Tesouro Direto ou do Tesouro Selic, você empresta dinheiro para o governo. Aí você diz, não quero emprestar meu dinheiro para o governo, não vou deixar meu dinheiro na poupança. O que o banco faz com o seu dinheiro que está lá guardadinho na poupança? Ele pega o seu dinheiro, aplica no Tesouro Direto, que é emprestar o dinheiro para o governo, ele recebe o juro sobre aquele valor que você colocou lá na poupança, paga os 6% ao ano para você e fica com o restante para eles. Então, de qualquer forma, você já está emprestando dinheiro para o governo só por deixar ele na poupança, porque o banco compra o título do Tesouro Selic, fica com o lucro e te devolve e te paga o que a poupança está rendendo. Ele usa o seu dinheiro para ganhar dinheiro em cima, onde você poderia ganhar tudo para você. Só entendendo um pouquinho mais, especulando, tentando conhecer um pouquinho da renda fixa. Você não consegue comprar direto do governo um título do Tesouro Direto. Eles são negociados na Bolsa de Valores e para você comprar um título do Tesouro Direto, você precisa ter uma corretora que faça essa operação para você dentro da Bolsa de Valores. O Tesouro Direto é uma modalidade do Tesouro Nacional. Ele foi desenvolvido em parceria com a B3, que antes era a Bovespa. Ele foi lançado em 2002 com o objetivo de democratizar o acesso aos títulos públicos. O governo quis facilitar para que todos tivessem acesso, porque com R$30, a partir de R$30 você já consegue comprar um Tesouro Direto. E como ele possui uma alta liquidez, isso se torna muito mais fácil, porque é como se fosse a conta de uma poupança. Você vai lá, coloca o seu dinheiro, a partir do momento que necessitar ou precisar, você vai lá e faz o resgate. A qualquer momento, até antes do vencimento do contrato, da aplicação que você fez. Hoje os bancos, como eles não têm uma corretora como deve ser para fazer os investimentos, eles abrem algumas portas para você começar a investir, oferecendo algumas aplicações. Só que o que a gente tem que ter muito cuidado na hora de aplicar o dinheiro nessas aplicações, em função de verificar qual é a taxa aplicada, para ver se você vai realmente ter um rendimento maior que a inflação, porque senão vai acabar sendo igual uma conta poupança e não vai estar te rentabilizando nada. Geralmente o que o banco, a cooperativa te oferece é mais vantajoso para eles do que para você. Porque eles oferecem um produto financeiro, um investimento com uma determinada taxa de rendimento e com esse seu dinheiro eles fazem uma outra aplicação com um rendimento maior, como o Tesouro Selic, por exemplo, e ficam com esta diferença de valores, né? Essa diferença de rendimento. Então, eles te pagam o rendimento menor para você, te garantem um rendimento menor e executam uma aplicação com um rendimento maior. E esse delta, essa diferença de rendimento, fica para os cofres do banco. Por isso que a gente enfatiza tanto abrir uma corretora, porque ali você vai ter transparência, você vai ter todas as informações. Não vai ser um gerente que vai manipular alguma coisa para tentar aplicar o seu dinheiro, onde os bancos ganham mais e você acaba ganhando tão pouco. Esse exemplo que a gente está passando da renda fixa é uma partezinha do que está por vir aí nos nossos vídeos. O que a gente quer trazer para vocês é abrir um outro caminho, que há uma outra possibilidade. Um fato curioso é que nos Estados Unidos o pessoal não tem aposentadoria. E como eles vão sobreviver quando tiver 60 anos, por exemplo? Então lá, desde seus 15, 14 anos, eles já têm o costume de começar a investir. Aqui no Brasil, por exemplo, quando faz 15 anos, ganha um carro, às vezes, faz 18 anos ganha um carro, ou as meninas, por exemplo, têm aquela festa de debutantes. E lá nos Estados Unidos é um pouquinho diferente. Lá eles ganham uma ação para já começar a investir. Ter esse costume,
começar a se habituar, já ganhando os dividendos para poder reinvestir de novo e fazer aquele giro para quando chegar ao final, com 50, 60 anos, depende como vai obtendo as ações, já ter uma aposentadoria segura com as ações. Como esse vídeo é focado em renda fixa, o tema das ações vai ser tratado no próximo vídeo aqui no nosso canal.